Olá, gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rondinick passando para nossa conversa com profissionais. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o olhar. O nosso olhar sobre a necessidade daquela criança, daquele adolescente, independente da idade, independente de protocolos e de seguir alguns padrões. Então, como que o meu olhar enquanto profissional vai atingir a necessidade daquela criança? Isso acontece em sala de aula, isso acontece dentro do ambiente familiar e em outros contextos sociais que também o olhar faz toda a diferença. Vamos conversar um pouco sobre isso então? Vem comigo, vamos lá? Então, gente, quando a gente fala sobre o olhar, o que a gente fala? Que existem necessidades que elas são básicas, elas são comuns entre todos os indivíduos. A necessidade de comer, de tomar água, a necessidade de sentar, a necessidade de se vestir. Então, são necessidades comuns entre todos os indivíduos. Porém, quando a gente se depara com um grupo de crianças, um grupo de adolescentes, de indivíduos dentro do seu potencial de desenvolvimento e crescimento, a gente não pode padronizar ou normalizar qualquer situação e qualquer contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente conversa sobre crianças que precisam de uma necessidade de atenção maior, crianças com déficit de atenção, crianças com autismo, crianças com transtorno opositor, com síndromes específicas, com outros transtornos comportamentais, afetivos, emocionais e psíquicos. E aí a tendência, eu já trabalhei com autista, eu sei como é que é. Eu já trabalhei com déficit de atenção, eu sei bem como é que é. Eu já trabalhei sim com crianças com TOD, eu sei como é que é. Esse eu sei como é que é me preocupa bastante, porque quando a gente fala do indivíduo, a gente está falando de um funcionamento muito singular, muito particular dele. Não significa que um autista é assim, que todos os autistas serão assim. Que um déficit de atenção é assim, que todos serão assim. Que um disléxico é assim, que todos serão assim. E este olhar faz toda a diferença. O que eu quero atingir? O que eu quero trazendo, o que eu quero que aquela criança sinta, que aquela criança aprenda, qual é a queixa da família que eu posso ajudar dentro daquilo que é necessidade para ele, para aquela criança. Então isso é uma condição muito importante que a gente precisa ter claro. Primeiro, olhar o indivíduo como um ser único, muito singular naquele processo, independente se ele já vinha diagnosticado, ou se a mãe já traz suspeitas, ou se a professora tá suspeitando de algumas coisas, tá? Enfim, independente desse olhar contaminado, nós precisamos olhar esse sujeito numa singularidade, numa particularidade. Num segundo momento, nós precisamos ser os favorecedores do acesso, da aprendizagem. Então, como que eu vou favorecer a aprendizagem, tá? Para essa criança, para esse adolescente, enfim, para esse sujeito. Primeiro, eu preciso conhecer essa criança, eu preciso entender como que é o contexto em que ela vive, como que é o ambiente que ela vive, que recursos ela já conhece, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz ela se sentir melhor, mais acolhida, o que não faz bem, o que já foi utilizado como reforço e foi negativo para ela, o que aquele reforço que eu estou pensando, que eu estou planejando já tem como vínculo dentro do contexto dela. Então tudo isso eu preciso conhecer antes de criar a estratégia para trabalhar com aquela criança. Depois eu preciso entender se essa estratégia que eu estou planejando, que eu estou buscando, vai minimizar os impactos negativos, ou seja, eu não preciso e não posso apenas ficar no sintoma, porque os sintomas são diferentes, as características são diferentes. Às vezes são parecidas, mas a causa é muito única. Então eu preciso entender a causa disso. Aonde que eu vou buscar isso? Conhecendo essa criança, conhecendo a família, conhecendo a estrutura dela para eu poder ajudá-la. Depois, eu preciso entender que para eu ajudar uma criança com alguma especificidade dentro de um olhar muito acolhedor, eu preciso saber e ter consciência do grau de comprometimento. No que a vida dela está comprometida dentro daquele transtorno, dentro daquele diagnóstico, dentro daquela suspeita, daquelas características.
Existe um comprometimento ou não existe? E se existe, o que eu vou mediar, como que eu vou trabalhar para minimizar esse impacto ruim e potencializar aquilo que ela tem de bom, descobrir habilidades, que é uma coisa muito importante para a vida de qualquer criança, de qualquer ser em construção. Todos nós temos habilidades, mas nós precisamos que alguém abraça essa causa, alguém com um olhar muito humano, muito fraterno, abraça essa causa, descubra essas habilidades e potencialize elas, porque aí eu vou mostrar todo outro universo para essa criança, aquilo que ela consegue, aquilo que ela pode fazer, vamos trabalhar a autoestima, vamos acolher o que ela não dava conta para mediar o que ela dará conta a partir desse momento. Então tudo isso trabalhando num viés de funcionamento, não de padrão. Tá? Então, o que é comprovado cientificamente que pode vir me ajudar com essa criança, com aquela criança, com a outra criança? Sempre se pautar em situações e em estudos científicos que já deram muito certo e não no achismo, porque o achismo muitas vezes termina em falta de compromisso e falta de resultados. Tá? Por quê? Porque quando eu acho, significa que eu já não tenho a certeza. Agora, quando eu tenho como comprovar cientificamente algumas técnicas, algumas estratégias e mediações, isso me dá um respaldo muito maior, independente do tempo que isso vai levar. E claro que para terminar, gente, eu preciso ter um olhar muito acolhedor, de muito amor, de muito carinho, de muito afeto, porque aí eu consigo trilhar materiais, estratégias, de que forma eu vou utilizar, e precisa, gente, antes de mais nada, fazer muito sentido tudo aquilo que eu tô fazendo por aquele ser, por aquela criança, por aquele adolescente. Então, esse vídeo foi para dizer um pouquinho para vocês, assim, que não dá pra gente padronizar tudo, tá? Ah, o diagnóstico é o mesmo, eu tenho 3 alunos com o mesmo diagnóstico, pode ser que no papel seja o mesmo, mas o comportamento, a forma de pensar, de sentir, de agir, de tocar, de acolher, de se manifestar é diferente, porque cada ser é muito único. Então vamos ficar bem atentos com esse olhar, combinado? Curtam os nossos vídeos, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, dê o seu like lá para nós e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!